Olá, qual o diâmetro de um ponto de acupuntura? Vamos lá. Eu sou Osiris Janete, sou acupunturista, fitoterapeuta de medicina chinesa e venho discutir aqui coisas importantes para você identificar a raiz do problema do seu paciente em até 10 minutos, já na primeira consulta, para encher a sua agenda de pacientes. E essa questão que eu trago hoje foi me perguntada por um aluno. E hoje eu estou gravando esse episódio porque eu quero acrescentar alguns vídeos, alguma coisa assim, para a gente dar uma incrementada na resposta. E a questão é o seguinte: essa visão, qual o diâmetro, ela pode até estar certa, porque ela é, ela é derivada do jeito que é ensinado. Né? Ela é derivada do jeito que a gente aprende nos livros, em que a gente vê as pessoas marcando os pontos assim, ó. Tá vendo? Pega os pontos e vai marcando. Só que geralmente, como é que você vai estudar? Você vai estudar um livro. Eu vou pegar um livro para vocês verem. Vocês conhecem esse livro aqui? Então, muitas vezes a gente vê aulas práticas, inclusive, em que os professores vão fazendo isso aqui, ó. Vão desenhando no corpo. Muitas vezes se usa uma caneta dessa. E aí a gente vai pegar uma figura aqui, traçando o meridiano e marcando os pontos de localização. Acontece que essa marcação é para a gente enxergar. Então é como se eu pegar essa caneta aqui e vou mostrar, olha, aqui tem um ponto, ó. Estão vendo? Só que a nossa agulha tem essa espessura. E olha só quanta área eu tenho para cobrir com esse ponto, ó. Pode ser aqui, 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 aqui. Quando esse ponto, ele não é, vamos pegar aqui, ele não é maior. Aí me complica mais ainda. Olha só onde que significa que está esse ponto. Isso dá um raciocínio muito de superfície, que o ponto está no local aqui da pele. E o que gera de dúvida é qual a área que eu posso derivar um pouco desse ponto para não errar. Aqui já é menor, mas vai dar o mesmo problema. Por quê? Olha só a espessura da agulha. Acontece que essa é uma marcação da região de entrada do ponto. De entrada da agulha, na verdade, não é do ponto. Esse ponto é por onde vai entrar a agulha. Então, é isso que eu quero saber, falou a aluna. Eu quero saber até onde que eu posso variar. Eu vou falar para vocês o seguinte. O ponto de acupuntura, ele não tem só um local de entrada, ele tem um caminho interno. Ele tem uma direção a percorrer. E quando eu olho só essa superfície, ela não está me esclarecendo para que direção. Opa, vamos lá. Quando eu olho só essa superfície, ela não está me esclarecendo que direção eu posso tomar. Tá? Ah, mas eu aprendi que se eu pôr assim eu cedo, se eu pôr assim eu tonifico. Tem local que não vai ser possível fazer isso. Então, eu vou lembrar de alguns ditados chineses em que eu vi em cursos isso. É o seguinte,
que o bom acupunturista ele enxerga com os dedos. Por que enxergar com os dedos? Porque eu vou sentir aonde tem um espaço para a agulha entrar. Então, eu vou ter um espaço. Então eu vou ter um espaço. Lá dentro ele não é na superfície. Aqui está me dando mais ou menos a região. Vamos pensar assim, se isso fosse uma casa, isso aqui é o número da casa. Eu tenho uma rua que é o meridiano e aqui é o número da casa. Mas não é ali que eu vou ficar, não é no número, não é na parede do número. Eu vou ter uma porta para entrar, eu vou ter espaços a percorrer lá dentro da sala. Se eu sou convidado, geralmente eu tenho espaço reservado para os convidados. Se eu sou uma pessoa mais íntima, ou se é a minha casa, eu tenho acesso a outros espaços. E então o ponto ele se refere justamente a essa parte interna. Quando eu estudo isso, é que eu vou ter noção por onde vai entrar a agulha. E aí, gente, eu vou falar para vocês de uma noção importante que é quando eu vou procurar um ponto, eu tenho que estar pensando nessa parte interna. Veja que eu estava com a mão tensa, eu soltei porque eu tenho uma posição anatômica para essa agulha entrar sem me causar dano. E aí eu tive que relaxar a mão para que a agulha percorresse o caminho. E aí, o que eu estou fazendo? Eu não estou olhando o ponto aqui na pele. Eu estou olhando com a imaginação o espaço que eu vou ter para ele lá dentro. E é isso que eu procuro, tanto pelo meu entendimento, quanto pela sensibilidade, pela sensação que eu percebo aqui nessa mão e aqui com a agulha entrando. Quando eu estou tratando uma pessoa, o que vai me sobrar é essa ideia de onde tem que passar e a sensibilidade da mão. Então isso muda quando eu começo a entender isso, isso muda o jeito de pensar sobre o ponto. Eu poderia estar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Não é isso que é importante. Eu tenho que achar isso aqui tem uma passagem entre ossos, entre tendões, entre musculatura. E isso passa a ser importante para mim. Tanto é que quando eu acerto, olha, não sai sangue. Aqui esse ponto. Foi esse ponto que eu usei para explicar para a aluna. Eu já usei esse ponto para mostrar nas lives. Eu tenho que apalpar aqui, sentir qual é o espaço que ele passa aqui. A hora que eu sinto, isso vem com a experiência, com o como de estar fazendo. Por isso que eu me agulho. E você vai ver, geralmente a gente vai perceber que um dedo nosso tem mais, nos dá mais essa capacidade de sentir aonde a agulha entra. Então você vai buscar esses dedos. Com o tempo, você vai desenvolvendo a capacidade de sentir com os outros dedos também. E aí o que você vai fazer? Sentiu, tem mais ou menos noção de onde ele está aqui. E veja que a área do meu dedo é grande. Então eu começo a me concentrar numa posição bem mínima de sensibilidade aqui. E aí eu vou localizar, aqui tem um espaço entre os ossos, tá, então é ali que eu vou inserir. Olha, veja que eu fico corrigindo a rota.
certo? Então, essa questão de aonde está o ponto, qual o diâmetro que eu tenho para usá-lo, é uma questão falsa. Olha lá, também não sangrou. Porque eu não estou olhando essa parte topográfica. Eu tenho uma ideia na morfologia do corpo aonde vai estar mais ou menos. Dá para vocês verem? Mas eu tenho que buscar o local indicado para sentir. Às vezes, não vai ter esse ponto de passagem. Aí são alguns pontos que têm essa característica. Aqui no IG4, por exemplo, vai passar pela musculatura. A gente tem outros pontos, estômago 38. Vários pontos vão ter essa. Sim, você vai penetrar pela musculatura. O que nós vamos observar? Referências ósseas. Eu acho que os guias que nós temos, que existem, eles são muito ricos, com muita informação e nos ajudam bastante. Mas o importante é nós termos essa noção de que a coisa não é só ali naquele pontinho que está no livro. Tinha um mestre de acupuntura que eu conheci que ele falava assim: o corpo não é desenho. O que ele estava querendo dizer? Dessa questão. No livro nós temos uma imagem chapada. Para você achar o estômago 36, por exemplo, Zhu Sanli, a posição da perna às vezes nos confunde, porque a gente está olhando no livro, mas na hora de aplicar a gente não está muito de olho nisso. Então nós temos que endireitar. Lembra aqui que eu estava colocando e eu falei, olha, estou com dificuldade, eu tenho que relaxar a minha mão. Cadê? Opa! Eu tenho que relaxar a minha mão para a agulha poder passar. Essa curva aqui tensiona também, tendões, músculos. Isso atrapalha a inserção. Então, eu tenho que pensar nisso, mas eu falei para vocês, você vai pôr a mão e vai sentir aonde é que entra. Tá? Ponto famoso que tem uma depressão conforme a posição. Opa, cadê? Esse aqui é um ponto famoso que forma uma depressão conforme eu estico o dedão. Tá, mas olha que depressão grande. Aonde está o ponto? Eu vou apalpar. E a hora que eu apalpo, eu sinto o espaço entre os ossos e aí eu descubro por onde tem que entrar. Isso me remete a um jeito de pensar que a gente tem que desenvolver, que é enxergar o que a gente não vê. Você fala, mas que maluquice é essa? Pois é, algumas atividades a gente começa a fazer sem ficar olhando para onde a gente quer chegar ou para onde a gente tem que tocar. Vou dar um exemplo que está na sua frente. Nós perdemos, com a evolução da informática, nós perdemos uma coisa que era uma arte, que era a digitação. Nós temos um teclado. E durante uma época da humanidade, quando isso era parte de uma máquina de escrever, se treinava a digitar sem olhar. E hoje é uma coisa que ficou tão corriqueira a usar as mãos que não tem mais posição, não tem mais sequência de dedos, não tem mais um jeito de sentar. E aí, o que acontece? Muita gente consegue digitar, mas poucos vão conseguir não olhar. Né? E, inclusive, o uso fica meio limitado, geralmente a 1, 2 ou 3 dedos. Mas, numa determinada época, quando isso era treinado, era mais pessoas que tinham essa habilidade de digitar sem olhar, inclusive se tinha um anteparo para a vista enquanto eu estava digitando entre
os meus olhos e a minha mão no teclado, justamente para eu não ver, tá? Nós temos outras atividades também que têm essa característica, que eu não preciso olhar para tocar. Várias outras que você vai raciocinar e lembrar. Eu vou falar de uma outra que já começa a trazer uma certa magia, em que a gente vai ouvir falar quando a pessoa é pescadora, assim, gosta de pescaria, pescarias de rio ou de mar. E aí vocês vão ver algumas pessoas meio nativas que vão falar para você: olha, os peixes estão naquela região. Olha, desvia para cá porque aqui a gente vai bater em alguma coisa. Você fala assim, mas para mim está tudo igual. A pessoa está olhando a superfície da água e ela começa a identificar. Os peixes é um raciocínio mais elaborado porque a pessoa geralmente está lidando com o que ela vê na superfície, com a estação e com o horário do dia. Mas isso é real. Né? Algumas pessoas desenvolvem essa habilidade muito acurada e já começa a nos impressionar. Eu acho que esses exemplos são um estímulo ao acupunturista ele pensar que é o seguinte: faz parte dele treinar a aplicação da agulha, que não é só olhar no livro e ver aonde que ele vai pôr, em qual local que está o ponto. Cadê? Tá? Em qual local que está o ponto? Eu tenho que ir além disso. Para quê? Para minha aplicação ser mais confortável e mais eficiente. E aí, a acupuntura vem de uma região ou de uma cultura em que esse tipo de preocupação era cotidiana e importante. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que me dar conta de aspectos teóricos e conhecer teorias, dominar o elemento prático era importante. Eu vou trazer para vocês um vídeo que não é da China, é de uma prática japonesa que é a que eu conheço e a gente acha fartamente na internet, que é a arte do Kyudo. Não sei se fala desse jeito, Kyudo, não me lembro como é que fala. Porém, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque essa arte ela é citada num livro de um filósofo alemão que vai estudar o Zen no Japão. E ele vai praticar, ele se encanta, ele queria fazer alguma coisa de exercício e tal, e se encanta com essa arte que até vira estudo dele, né? E ele vai praticar. E ele tenta descrever o que é o Zen através dessa arte que ele está aprendendo. Isso deriva o nome do livro dele. Deixa eu ver certinho, porque eu falo, as coisas ficam na memória e depois não é bem mais aquilo. A arte cavalheiresca do arqueiro Zen. E vou colocar a imagem aqui para vocês. Nesse livro, ele fala de uma característica da cultura oriental em que ele fala assim: nós separamos em filosófico e físico ou muscular as atividades, como se dizer, práticas, né? As atividades mais que são até desvalorizadas, aquelas atividades que envolvem o corpo, que envolvem técnica, e nós desvalorizamos, né, em relação, por exemplo, às atividades mais espirituais que envolvem arte, envolvem o raciocínio, pensamento, teoria, filosofia. E para a cultura oriental isso não tem muita diferença.
não tem essa variação de valor, até porque numa atividade física eu estou desenvolvendo uma qualidade mental e vice-versa. Tanto é que algumas práticas meditativas, elas incluem posturas físicas, movimentos. Todo mundo já ouviu falar, eu creio, né, do Tai Chi Chuan. E o Tai Chi Chuan, ele é uma prática marcial que envolve alguns movimentos, mas em muitas linhas ou muitas pessoas citam como uma forma de meditação em movimento. Mas essas práticas, elas têm uma coisa além do que nós ocidentalmente entendemos. E isso é tentado ser passado, ser apresentado nesse livro da arte cavalheiresca do arqueiro Zen. E o que tem essa arte? Vocês vão ver isso no vídeo. Em que a pessoa, o praticante, ele vai treinar, atingir um alvo a uma distância, e quanto mais ele se desenvolve internamente, isso não é um esporte, embora eles tenham as práticas coletivas, mas o objetivo não é essa, igual a gente tem nessas provas de arqueria em Olimpíada. O objetivo é eu me desenvolver. Quando eu falo até espiritualmente, nem essa palavra cabe direito, mas eu vou desenvolver aspectos no meu íntimo, no meu ser, que me cria uma ligação existencial com algo fora de mim e que eu passe a alcançar através do arco e da flecha, né, por esse momento interior. Se fala muito que é como se o arqueiro ele estivesse atirando nele mesmo, porque o centro do alvo passa a ser ele. Esse centro que está lá fora, ele já internalizou. Ou que alvo e arqueiro passam a ser a mesma coisa. Essa é uma noção importante que acontece entre várias práticas orientais, tá? Que a gente busca uma unificação. A gente pensa muito em unificação quanto misturar, amassar e socar junto, mas é uma unificação relacional. O que um faz responde no outro e vice-versa. Isso aparece em várias práticas. Em algumas práticas de massagem, por exemplo, em algumas artes marciais, muitas práticas terapêuticas, e isso é desenvolvido através dessa prática. Isso no Kyudo é muito impressionante, porque no alto da maestria a pessoa começa a atingir esse alvo até de luz apagada. Esse vídeo particularmente em que aparece um mestre atingindo o alvo com a luz apagada, eu não encontrei, mas eu já vi isso. Já vi isso, isso é muito citado nessas áreas de práticas. Talvez não seja uma coisa famosa, porque o objetivo dela não é circense, não é olímpico, ele é quase religioso. E aí tem um aspecto que também diferencia a nossa cultura, porque o religioso deles necessariamente não tem a mesma pegada com a gente. Tanto é que se fala é espiritual, mas não interessa. Essa é uma sensação interna e é uma capacidade interna que se desenvolve. Por que eu estou falando isso? Porque para o acupunturista é mais ou menos isso que eu falo de pensar o canal interno, treinar com esse espírito. Eu tenho que ir me acostumando com um caminho que eu tenho que passar e até onde chegar para determinado objetivo. Então, a prática de aplicar uma agulha para treinar a aplicação, ela tem que ter um quê de meditação. Ela tem que ter
esse envolvimento e esse recolhimento não é uma coisa que se faça assim, estou lá no ônibus, estou aqui conversando com os amigos, eu me perco. Esse tipo de prática nós encontramos, por exemplo, nas academias. Veja, essa é a diferença para o espírito ocidental. Eu vou lá, eu estou tomando o meu tônico, eu estou tomando o meu. Como é que se toma muito hoje em dia? Aquelas coisas cheias de cafeína, esqueci o nome, os Gatorade da vida, eu estou tomando meu refrigerante, eu estou assistindo uma televisão, eu estou ouvindo uma musiquinha, né, no meu fone de ouvido, e estou lá, não, eu tenho que suar. E estou vendo lá a televisão que está passando alguma coisa legal, ou algum filme, ou algum videoclipe. A ação do meu corpo ela é desconectada do âmago do meu cérebro. Os meus interesses estão se dividindo: corpo, música, pessoas que estão passando, a minha roupa, eu estou transpirando legal. Olha, fulano de tal, como é que está fazendo? Ele já chegou lá. É uma ação toda deslocada do corpo. É, eu noto que muitas vezes isso é fruto, ou sabe, na verdade, é a causa de muito problema adquirido por treinamento em academia. As pessoas se machucam muito porque elas se desconectam do corpo delas. A sensação, a percepção, a audição, a visão está deslocada para outros assuntos. Então ela perde a noção do seu eixo de equilíbrio, ela não está desenvolvendo o eixo de equilíbrio, não existe sincronia com respiração, tanto é que a gente tem um aparelho para medir como é que está o batimento cardíaco, o ritmo, alguns dão oxigenação, a gente precisa de um auxílio externo, então a gente se desvincula. Enquanto essas práticas é para nos pôr em contato com tudo isso que nos compõe, mas isso não é desvinculado do que nos rodeia. E essa é uma questão do Kyudo. Eu não estou desvinculado, mas aquilo começa a fazer parte do meu eu dentro de uma proposta de ação, em que a minha ação tem que gerar um acontecimento com esse externo também. Então, vocês vão poder dar uma olhadinha no vídeo. São imagens muito bonitas, é uma prática muito interessante. Eu vou mostrar detalhes do aspecto meditativo para a gente se inspirar. Eu faço muito aqui online essas aplicações de agulha, eu tenho que fazer conversando com vocês, então não aparece esse aspecto que eu tenho que fazer quando eu estou treinando reservadamente. E isso é importante para mostrar, para a gente sair dessa ideia de qual o diâmetro de um ponto de acupuntura. Não faz sentido. Não, eu sei que ele continua para dentro, só que a hora que eu me preocupo com isso, eu me perco daquele pensamento que vai me proporcionar dar um passo adiante como terapeuta, que vai me proporcionar uma inserção melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o ponto, mas eu tenho que sentir qual que é o caminho que ele vai percorrer. Agora, com a agulha, eu vou procurar esses caminhos. Vamos ver o vídeo?